Ele perde o amigo, perde o emprego, perde dinheiro, pode até perder a audiência, mas não perde a piada. Isso, eu comeria ela e o bebê. Mais Tô nem aí. Considerada a personalidade mais influente do Twitter pelo New York Times, aos 35 anos, o jornalista e humorista gaúcho Rafinha Bastos é sinônimo de confusão. Por conta da agressividade, teve que sair da Band, onde apresentava o programa CQC e o jornalístico A Liga. Ah, olha aqui. Teve um DVD censurado e foi condenado em primeira instância a pagar R$18 mil à cantora Vanessa. Sócio de um clube humorístico em São Paulo, está à frente de um programa na TV aberta e em fase de produção de outro para a TV paga. No Roda Viva de hoje, Rafinha falará dos limites da comédia, do politicamente correto e dos entreveros com celebridades. Boa noite, bem-vindo a mais um Roda Viva. E no programa de hoje temos na bancada como jornalistas convidados a apresentadora Silvia Popovic, a Tereza Novaes, que é editora do F5, o site de entretenimento da Folha de São Paulo, a Cristina Padiglione, que é editora de TV do jornal Estado de São Paulo, Guilherme Fiuza, escritor e colunista da revista da Época, Maurício Sticer, repórter e crítico de cinema do UOL, além do cartunista Paulo Caruso, dos tuiteiros, convidados especiais. E estamos ao vivo, prontos para receber perguntas e sugestões pelo Twitter. Boa noite, Rafinha. Boa noite, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Sempre se cria uma expectativa de que você vai ser engraçado. Cria-se. E isso é chato? É bom? É natural para você ser engraçado ou é uma coisa que te perturba? Quando eu estou trabalhando, é maravilhoso que as pessoas esperem isso, afinal de contas elas estão pagando por isso, né? Quando eu não estou trabalhando, às vezes é um pouco incômodo, mas nada de muito absurdo, assim. Talvez por eu ter feito alguns programas que têm carinho de muita gente, eu tenho um certo respeito. Eu nunca fui um contador de piadas, nada no palco, eu sempre criei o próprio conteúdo, então tem um relacionamento um pouquinho diferente. Mas quando você vai na padaria, quando vai na farmácia, as pessoas te abordam, é meio nesse estilo? Conta uma piada, seja engraçado ou não? Não necessariamente. Às vezes as abordagens elas são as mais diversas, né? Atualmente me perguntam muito, você não vai ser preso aqui na minha padaria? Tem muito isso, tem muito... Mas geralmente o acesso das pessoas a mim é muito carinhoso. E não me enchem o saco, não, longe disso. Às vezes eu estou comendo, aí eu digo assim, você pode esperar eu acabar de comer e sentar naquela cadeirinha ali? Talvez por eu ter 2 metros de altura não vem muita gente falar comigo. As pessoas têm às vezes um pouquinho de medo, tatuagem no braço, então cria um pouco já... Mas você está gostando de ser celebridade? O que é celebridade, Silvia? Isso que eu que te pergunto. A celebridade, ela tem um tom muito pejorativo, assim, né? Essa palavra celebridade me soa muito mal. Eu gosto de ter o meu trabalho reconhecido. Eu queria trabalhar com meios de comunicação, eu queria trabalhar na televisão. Acho a televisão um veículo fascinante. Então, as pessoas reconhecerem que gostam do seu trabalho, você pode ser um lixeiro, um advogado, não que eu estabeleça uma relação entre um e o outro, e o jornalista ou o que quer que seja, entendeu? E é importante que as pessoas gostem do que você está fazendo. E eu acho que ser celebridade passa por essa aceitação. Então é legal. Agora, claro que você tem 5 milhões de seguidores no Twitter e o teu programa, o Saturday Night Live, não tem 5 milhões de espectadores, me parece. Pelo menos não com máquina do Ibope em suas casas. Pegando a pergunta da Silva, ser celebridade, ser reconhecido fisicamente ou pelo Twitter, qual a diferença disso? O que é melhor para você? Fisicamente que você fala, alguém vir falar alguma coisa? Isso, você é conhecido na rua, um cara que aparece na televisão, que faz sucesso, enquanto que no Twitter não, você lá é 124 toques e acabou, Sim. né? E tem 5 milhões. O New York Times fala que você é o mais reconhecido. É uma baita de uma fama, mas é uma fama imaterial, vamos dizer Claro. assim. Mas o Twitter, sem dúvida, eu sou fascinado por rede social, por mídia, pela questão da comunicação através da internet. Eu acho muito legal. Me divirto muito mais, te confesso, atrás do computador que na rua.
Mas a rua sempre é legal. E o contato das pessoas sempre é muito bacana. Eu gosto de criar, e atualmente eu estou criando muito conteúdo através da mídia e não fisicamente. Inclusive, eu nem estou fazendo mais muito show de comédia. Nesse momento, para mim, a diversão está sendo propagar as informações através dos meios de comunicação, mais do que específica fisicamente. Então, hoje me diverte mais criar sem o contato tão pessoal. Mas é legal, é muito bacana. E sempre muito respeitoso, assim, o que é muito louco. Que eu imagino. Você prefere fazer Twitter ou aparecer na televisão? É possível fazer essa distinção? São duas coisas muito diferentes, Márcio. São duas coisas muito... E complementares também, assim. Então, eu gosto muito... Eu sou viciado, sempre fui... Minha vontade sempre foi trabalhar em televisão. A internet surgiu como uma segunda opção, como uma opção à televisão, até para eu não ter espaço para fazer. São dois recortes de público, é isso? Quer dizer, não necessariamente quem está em um não está em outro. Completamente diferentes. O que você... A maior prova disso é que toda semana, por exemplo, o programa que eu faço na internet, que é o programa que eu faço na Rede TV, é um dos assuntos mais comentados do Brasil durante ele. No horário de Fantástico, Silvio Santos, Pânico, às vezes tem Fazenda, quer dizer, tem uma série de outros programas, e a gente é o assunto mais comentado de rede social. Enquanto, em termos de audiência, isso ainda não reverteu, ou seja, são públicos diferentes, sim. Eu não posso achar que simplesmente... por ter muito reconhecimento na internet, isso vai migrar para a televisão, porque não vai acontecer. São dois veículos bem distintos, sem dúvida. Rafinha, uma das qualidades que eu vejo na sua figura como humorista é a capacidade de rir de si mesmo. Acho isso uma coisa muito importante. Já vi você no Saturday Night Live rindo da audiência irrisória do programa. Isso acho... te engrandece como humorista. Eu não diria irrisório, eu diria em crescimento. Em crescimento. Ao mesmo tempo, assim, eu já vi você batendo boca, seja com jornalistas, com outros humoristas, de uma maneira muito séria, que não combina com essa pessoa que parece ter uma capacidade de rir de si mesmo. Eu fico um pouco em dúvida, e isso que eu queria que você falasse um pouco, se essa sua autoironia que você consegue exibir, se ela é verdadeira, mesmo se é uma coisa de fachada. Maurício, eu nunca briguei sem rir, Maurício. Nunca, até hoje eu briguei sem rir. As discussões os argumentos que eu entrei sempre para mim fazem parte dessa diversão, de verdade. Em nenhum momento desse processo que aconteceu na minha vida eu me irritei, mesmo quando eu mandei o pessoal da Folha chupar minhas partes íntimas. Eu estava divertido, eu juro, eu ri, eu falei, eu duvido, eu quero testar para ver se publicam isso. Para mim é tudo uma grande experiência e muito divertida, de verdade. O que é muito difícil até de acreditar, porque pelo momento e pelas coisas que aconteceram, porque todo mundo viu, e quase uma execração pública, eu não posso dizer que isso não aconteceu, para mim foi muito curioso e eu precisava estar muito consciente, eu ainda preciso estar muito consciente que é para fazer comédia. Ninguém faz comédia absolutamente indignado, apesar da minha indignação muitas vezes se transformar em comédia. Mas você acaba perdendo a graça quando você está com sangue nos olhos, assim. Mas eu acho que as brigas são legais também, elas fazem parte desse processo. Nunca são calculadas, eu nunca eu criei até hoje uma vírgula que fosse especificamente para criar uma polêmica. Porque polêmica também não é o comediante que faz, né? O comediante faz piada. Quem faz polêmica são as pessoas que estão aqui. Mas você, uma semana depois do episódio do Vanessa Camargo, no CQC, em que as pessoas aguardavam um momento de você talvez pedir desculpas, você apareceu no Twitter com duas moças bonitonas, com figurino mínimo, dizendo, olha como eu estou triste, figurino como eu estou arrependido. arrependido. Aquilo foi visto só porque a gente está na TV Cultura. Se fosse na Rede TV, ela já ia falar a verdade. Semi-nuas. Aquilo foi visto como uma coisa arrogante da tua parte, né? Por quê? Foi visto, não foi visto como uma coisa engraçada. Paglioni. Só ela que viu. Eu não ri, então, eu não ri. Você não riu, você não achou graça. Eu falei, ué, o que tem? E aí, pode ser que não seja o meu tipo de humor. Senso de humor, eu não posso controlar o que você acha engraçado e o que você acha arrogante. Eu não posso controlar isso. O que eu posso controlar é a minha vontade de fazer rir. Mas você foi compreendido como uma coisa engraçada, aquilo, pelos seus seguidores, pelo menos? É impossível eu saber de que maneira me compreendem, porque você pode achar assim, esse cara está vivendo um momento de indignação pública e, ao mesmo tempo, as pessoas que me seguem em rede social nunca pararam de crescer. Muita gente entende o que eu faço. Muitas vezes o que eu faço é brincar um pouco com esses diferentes veículos e essa comunicação toda.
Eu nunca tinha recebido esse feedback, mesmo de meus seguidores. Eu tenho 5 milhões de pessoas que acharam que aquele movimento foi um movimento arrogante. Assim. Rafinha. Não, mas é curioso, é curioso. Não, eu ouvi, inclusive, extraoficialmente de diretores da Bandeirantes. Puxa, em vez de os se diretores da recolher, Bandeirantes, acho que como você em já vez de se percebeu, são as recolher- pessoas com o melhor senso de humor do mundo. Pode ser. Mas eram os caras que estavam ali no momento de decisão, de saber o que fazer com a piada que foi mal compreendida, o que não foi compreendida. Cristina, quem decide sou eu, Cristina. Naquele momento eu sabia disso. Quem ia decidir ia ser eu. Em conjunto com eles discutir, mas nada imposto. Vamos pensar alguma coisa junto que seja legal para todo mundo, que seja bacana. Então eles participaram da formulação dessa piada das moças Não, seminuas? das mulheres seminuas? Só pra entender, só pra Não. entender. Meus amigos que me ajudaram. Ah, então tá. Essa R$200 questão aí cada um, o humor, né? Eu tenho a impressão que no caso da Vanessa houve um choque ali de culturas, de concepção, porque você se referiu ao comer né, como antropofágico, uma situação que era em cima do verbo, não, ela é tão boa que comeria ela e o bebê. E o choque é justamente por levar para o contexto sexual, né? Você foi vítima do seu humor? Caruso, existe uma piada que eu acho que foi uma das primeiras piadas que eu aprendi na minha vida, chamada Qual é o cúmulo da pontaria? Você come a mulher e acerta o bebê. Essa piada eu ouvi quando eu tinha uns 10 anos de idade. Por que na televisão a mesma piada gera um absurdo desses? Será que não existiam interesses muito maiores por trás disso do que especificamente a piada, especificamente o pedido de desculpas? É o que eu estou te falando, eu não posso controlar nem o que o alvo da minha piada vai sentir. Rafinha, Essa é a questão. Para mim é muito simples, assim, não é... Deixa eu trazer essa discussão, acho que um Eu argumento faço a que- mesma piada há muito tempo, desculpa, Silvia, mas assim, Caruso, eu faço as mesmas piadas desde que eu me conheço por gente. Sim, mas uma não coisa, mudou Rafinha, nada. ouve isso, que eu acho que esse é o argumento que a gente, em todo lugar, pelo menos o pessoal de televisão, jornalistas que cobrem esse assunto, todo mundo tenta entender, quer dizer, a razão de tanto sucesso seu e, de outro lado, de tanta reação negativa, muitas vezes, ao que você faz. Né? Quando vão falar de você, as pessoas falam, o cara tem mão pesada, o cara é grosso, o cara é um babaca, o cara é... Quer dizer, as pessoas veem um negócio pesado de dentro delas. Eu acho, quer dizer, para colaborar aqui com a nossa polêmica, a nossa conversa, que uma coisa é você fazer a piada da pontaria na sala do seu pai. Outra coisa é fazer no teatro de 100 pessoas, onde você faz o stand-up para o pessoal que está pagando e que está a fim de pagar até... para ver até onde você vai. E a outra coisa é falar para uma audiência de milhões de pessoas da TV aberta que é uma coisa que não tem o controle que você tem da sua sala de estar, nem do seu... Então, tem uma diferença sim. Então, a piada da pontaria, para você contar lá na televisão, você precisa ter... Ou você tem que ser um cara sem noção, quer dizer, que você vê a marola que você criou, ou você está falando porque você é muito provocador. Não, e aí você paga pelas consequências como de fato você pagou. Quer dizer, infelizmente, porque eu acho que você faz falta ali no CQC. Eu sinto falta sua lá, embora eu acho muito do programa, tudo, mas entende? Eu entendo o que você está falando e concordo absolutamente Isso é a com o que você está diferença, dizendo. não é? Eu acho que nisso talvez eu realmente tenha esbarrado, do tipo, achar que eu poderia estar fazendo. O que aumentou, são duas coisas diferentes. Primeiro, o que aumentou muito foi a visibilidade do programa. O programa passou a ter uma outra responsabilidade que no começo, irresponsavelmente, a gente não tinha. Nós não tínhamos. Não tinha. E para mim nunca, para eles era uma questão de responsabilidade. Para mim era uma única questão, manter a graça. O programa precisa ser engraçado, precisa ser divertido. Agora, o que eu quero te deixar claro, eu concordo que também assim, talvez existam piadas que não sejam a televisão o melhor lugar para fazer. 80% dessas questões e dos processos e da repercussão negativa não se deu em piadas que eu fiz na televisão. A piada que eu fiz, a tal da piada do estupro, que gerou um avalanche, gerou um movimento social. As pessoas foram na frente do meu bar lutar contra isso. Assim. Foi uma piada que eu fiz para 55 pessoas. É uma piada que eu venho fazendo há 8 anos no teatro. A questão é muito simples, Silvia. Eu sou um cara que tem muita força em internet, tenho muita força. E hoje, cada vez mais, a internet influencia as pessoas e faz parte do dia a dia das pessoas. Então, quando eu faço uma piada, ela gera um avalanche muito maior, porque cada uma dessas pessoas é da fofoca, é o jornalista, sabe que botando o nome lá do Rafinha Bastos, vai dar acesso. Todo mundo aqui que trabalha com internet sabe disso.
Qualquer manchete que você coloca, Rafinha chupou sorvete hoje à tarde, terça-feira, era de groselha, vai dar acesso. Porque não é nem porque eu sou melhor ou pior, meu público está ali. Então, o que eu estou te dizendo, a minha piada ela não é babaca, eu não faço polêmica ou pego pesado, não sei o que mais. A questão é o seguinte, eu gero acesso e eu gero dinheiro para cada um dos veículos que estão sendo representados aqui. Eu gero dinheiro para eles, porque quando o cara clica no Rafinha, fez polêmica com piada com o artista tal. É interessante o que você está colocando, só que você gera dinheiro na internet, mas pode tirar dinheiro da TV, como foi justamente o que na época se comentava dentro da emissora, quer dizer, que a partir do momento que você estava ofendendo pessoas que eram importantes dentro da sociedade, você podia estar ameaçando, inclusive, muitos clientes de quererem se identificar com aquele nível de humor. Então, aí a televisão também ela é mais frágil, vamos dizer, mais suscetível a... Eu entendo, Silvia, concordo, e essa foi a nossa questão ali, minha com a Bandeirantes. Eu achava que nós teríamos que fazer humor, como nós sempre fizemos. E naquele momento, onde me pediram para pedir desculpas públicas, me suspenderam, eu falei assim, gente, nós somos um programa de comédia. A gente tem que voltar e tirar sarro de tudo isso que está acontecendo enquanto um programa de comédia. Vamos fazer piada, vamos sacanear o Ronaldo, que virou o quão hipócrita é isso tudo que aconteceu, de eu ser o demônio, que nunca cometi absolutamente crime nenhum na minha vida, nunca fiz nada de errado, eu passei a ser demonizado por gente que tinha problemas muito piores que os meus e são santos da mídia. Quer dizer, por quê? Porque eu assumi a posição de, não, eu faço a piada e a piada é essa. É por isso? O Rafinha, hoje, passado esse tempo, eu revi a cena. Me parece que você falou aquilo sem pensar meio segundo, gerou uma celeuma, você teve que sair da Bandeirante. Você deu uma entrevista recente para Marília Gabriela que você chorou em função do episódio, lembrar da reação do seu pai. Qual o balanço que você faz disso? Foi uma burrice que você fez? Preferia não ter feito? Exorbitou ou exorbitaram a reação? O que aconteceu para você? O que eu acho é muito simples, Mário. A televisão é um veículo que te educa enquanto comunicador. Você passa a ter o que eles consideram como responsabilidade, o que às vezes eu considero quanto bundice. Você passa a ser o protetor, você precisa estar na campanha do câncer da mama, você precisa dar doação e mostrar para todo mundo o que você está fazendo, você precisa abraçar 100% das pessoas, você precisa ser um cara bacana. E naquele momento eu resolvi, não, eu vou respeitar quem eu realmente sou e fazer o que eu acho certo. Você não é bacana? Às vezes eu não sou, Mário. E você não eu tem acho que não é nem é uma defenda, questão de ser bacana ou não ser bacana. Para mim é muito simples. Naquele momento eu não fiz o que esperavam que eu fizesse. Se eu tivesse feito... Você se arrepende? Não me arrependo. Nunca vou me arrepender. Eu nunca vou me arrepender de ter feito uma coisa que eu achava que era correta. Nunca. Rafinha, eu trabalho com internet, noto... Eu estou certo ou estou errado, Tereza, que eu falei? Em partes. Porque, assim, o que acontece na internet as pessoas gostam de desgraça. As pessoas não gostam de coisa boa. Na televisão também. Então, a notícia da Hebe com câncer dá muita audiência, a notícia da Hebe curada não dá audiência. Isso, assim, é uma coisa que eu já percebi. Mas vocês não têm nada a ver com isso, né? Sim. Agora, o que eu percebo em relação às coisas que a gente publica sobre você... é uma polarização. Tem gente que te ama e tem gente que te odeia. Sim. Gente que diz, não acredito que vocês publicam matéria sobre esse cara não vale a pena, enfim. Então, eu queria saber o que você sente entre os seus seguidores e como você lida com isso, né? As pessoas que te odeiam na internet. Você está falando que todo mundo te trata bem pessoalmente, mas eu imagino que na internet, ainda mais pelo anonimato, as pessoas são um pouco mais cruéis e um pouco mais agressivas. Tereza, eu não posso controlar o que as pessoas sentem. Não, claro, mas... eu estou te falando, eu não posso controlar isso. Então eu estou muito tranquilo, porque o ódio, ele surge das maneiras mais inesperadas, assim. Eu não posso controlar a repercussão do que eu estou fazendo, de verdade. O que eu posso é controlar a emissão da minha informação. Se eu quiser tomar algum cuidado... a questão é, eu realmente não me deixo de verdade... abalar, porque senão eu vou perder a graça. Você não responde, em geral. A Luana Piovani, que agora é uma twitteira, comentarista, ela responde, xinga, e isso rende muito. Agora, eu acho engraçado que você consegue se controlar, embora você pareça um cara impulsivo, pelo menos
em algumas situações. Mas isso, você se treina, você pensa nisso? Como você... Teve alguma dessas coisas que te atingiram e você se sentiu mal? Tereza, vai ser muito arrogante se eu disser que não? Não sei. Eu não posso, nunca me senti mal com a repercussão negativa de verdade das coisas que eu faço, porque eu venho fazendo a mesma coisa, foi a minha comédia, as coisas que eu acho engraçadas, as coisas que eu acho divertidas, foram as coisas que me trouxeram até onde eu cheguei. Mas você bloqueia pessoas no Twitter, por exemplo? De vez em quando o cara xinga demais, eu bloqueio só para não ficar recebendo, porque geralmente quem xinga, ele não xinga uma vez, ele xinga 30 vezes e eu não consigo ler o resto dos xingamentos. Então, pelo menos cada um xingue uma vez. Quando o cara xinga demais, de seguido, eu costumo bloquear, porque eu não consigo controlar mais o meu Twitter, mas realmente isso não pode me abalar, porque senão eu não tenho como fazer piada. Aí eu vou estar preocupado. Se eu fizer piada, se eu fizer humor e se eu me comunicar preocupado única e exclusivamente com a repercussão do que eu faço, aí você perde completamente a tua autenticidade, você perde a graça. O comediante que está preocupado com a repercussão do que ele está fazendo, ele perde completamente a graça. E a questão do não responder aos artistas e tal, para mim é muito simples, eu faço comédia, e a comédia ela tem que ser divertida, e ela precisa divertir também. Tem gente que não vai se divertir com a piada que eu faço, mesmo se a piada for elogiosa, as pessoas não gostam. E o artista brasileiro tem um pouco disso, ele não gosta que toquem nele, você não pode tocar. Talvez são esses limites que às vezes são um pouco obscuros, que a gente não tem como controlar, mas que existem. Você acha que se você estivesse em outro país, você seria mais compreendido? Eu acho que não, Cristina, eu acho que realmente não, porque depende do lugar. Eu acho que a gente está num processo de evolução dessa nossa comunicação e dessa comédia que é nova, que é muito recente, assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, esse negócio que eu faço de stand-up comedy já é muito antiga. Muito antiga. Então, assim, tem programas que são especificamente feitos para falar mal de celebridades, assim. Eles falam e detonam a celebridade. Celebridades não só... Sabe o que eles fazem? No Saturday Night Live, você fala mal do cara, na outra semana o cara tá no teu programa, brincando com você. É assim que eles consideram isso. Mas, quando eu digo acho que não, também há a repercussão negativa de alguma coisa que um cara fala e tal. O negócio da piada do estupro que eu fiz daria problema aqui, daria no mundo inteiro. Também, Até descobrirem que eu fiz isso no palco. Aí tem essa licença poética do teatro. Mas você citou que o estupro acabou gerando uma repercussão maior, mas eu acredito que a partir da história da Vanessa passaram a prestar muita atenção em tudo que você dizia. Eu ouvi isso, né? Antes disso, muito antes disso. O negócio da cantora, ela aconteceu muito... Eu não falei o nome dela até hoje, nem na piada, e nunca falei, inclusive. Eu acho que virou uma bola de neve. E aí eu falei, quando eu sentei com a Bandeirantes, eu disse assim, Cristina, eu falei assim, Rafinha, você tem que pegar mais leve, você tem que entender que a força da sua pancada é muito maior agora. E eu falei para eles assim, eu não tenho controle disso. Porque semana que vem o Sr. Sticer vai lá no meu teatro ver o que eu estou fazendo. Ele vai lá me assistir, ele vai escrever, dizer, Rafinha fala mal do Fábio Assunção, do Marília Gabriela, do não sei quem, e isso vai virar uma outra bola de neve. Ou eu paro de trabalhar, ou vocês me bancam agora, como vocês sempre fizeram. Porque eu fui o cara que sempre tomei a linha de frente nesse programa. Se você não deixar eu ser quem eu sempre fui, eu não quero mais brincar com você. Dito e feito, você assiste hoje, você quer ser um programa de bundão. Você acha que é um programa de bundão Eu hoje? acho que é um programa de bundão. Porque ele se pasteurizou? Não os meus amigos. Depois disso que aconteceu... Quem são seus amigos lá hoje? Eu me dou bem com todo mundo, do elenco e da produção, sempre me dei muito bem. Mas ele se tornou uma coisa pasteurizada? O CQC não brinca mais como brincava. O Cláudio Manuel falou para mim uma vez que o tamanho da plateia é inversamente proporcional à manchete, liberdade. Eu tô vendo ele escrever já, CQC é um programa de bundão. Tá escrito já na manchete dele amanhã. É uma frase ótima, vamos admitir. Mas o Cláudio Manuel uma vez disse para mim, em relação à acusação de que o Caceta tinha se pasteurizado, o humor tinha ficado muito mediano, tentando agradar todo mundo, que a liberdade é inversamente proporcional ao tamanho da plateia. Exatamente. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Eu tentei não me render a isso. Tem uma Talvez por isso que tenha dado tudo que deu, entendeu? Tem uma pergunta de um colega seu, já de mais idade, sobre esse assunto. Vamos ouvir. Boa noite a todos. Rafinha, eu conheci lá na França, na década de 90, um humorista muito bom chamado Noah Noah. Usava muita expressão facial, um repertório eclético, tinha uma inter-relação impressionante com o público. Ele era comparado assim ao Solnado, né? Em Portugal, ao Rilo na Espanha,
ao Danny Kaye nos Estados Unidos, a Silveira Sampaio no Brasil. E de uma hora para outra, esse humorista começou a fazer humor sobre deficientes físicos, sobre o Holocausto, aquilo que eu chamo de humor burro. E hoje ninguém mais fala nele, ninguém. O público o tirou de cena. Você não tem receio de que isso possa acontecer com você também? Tem o Ari Toledo, só complementando, tem um outro humorista francês, comediante, o Dieudonné, que também começou a fazer piadas de conteúdo antissemita ou anti-árabe e foi execrado, perdeu muito do seu público. Você brincou com isso, né, no programa do FX, né? Tinha um personagem que era humorista, teve um piloto do FX e tinha um personagem assim... Que caiu em desgraça depois de fazer piadas e tal. Mas enfim, a pergunta dele, você tem receio de se tornar Receio eu não tenho, mas pode acontecer, mano. De você virar um chato, virar um cara... Pode acontecer, mano. Tem muita gente que está assistindo agora pensando, que cara desagradável, esse que nem tá ouvindo o que eu tô falando. Ele tá no mute, dizendo, o que esse idiota tá fazendo na minha televisão? Ele não troca de canal. Então, assim, é difícil de ter esse tipo de controle. O meu humor nunca foi o humor da careta. E também nunca foi o humor... Eu nunca fiz questão... O que eu quero deixar bem claro, que eu acho que eu nunca tive a oportunidade de dizer, é o seguinte: eu nunca criei uma vírgula para provocar. Eu tenho o meu senso de humor e eu me divirto com certas coisas que às vezes podem parecer que não sejam muito convencionais para um espetáculo de humor, por exemplo. Mas isso eu tenho certeza absoluta, mas não tenho dúvida. Daqui a 10 anos vai virar para trás, as pessoas vão falar assim, quer dizer que aquele menino deu tudo aquilo porque ele falou que comeu bebê? É isso mesmo que aconteceu? Por causa disso? É um pouco ridículo. É ridículo, é muito pequeno. É isso que às vezes eu fui eleito... Eu não estou aqui para defender as piadas polêmicas ou para defender a agressão, não é nada disso. Eu estou aqui para defender a comédia. A minha vontade é fazer humor. Pela visibilidade que eu tenho, qualquer piada leve que eu faça a respeito de qualquer um vai gerar problema. A gente está vivendo... Essa foi a primeira grande polêmica, eu acho, em tempos de internet aqui, com celebridades e artistas e tudo mais. Então, assim, é um outro momento que precisa ser visto de uma outra forma. Eu não passo agredindo pessoas na rua, eu não sou o cara que sento no Natal com a minha família e fico fazendo piadas antissemitas, eu não sou esse cara. Se você assiste o meu espetáculo, você vai ver isso. Saiu uma matéria recentemente da minha participação na Virada Cultural, que o jornalista dizia assim, Rafinha agora pega leve. Ele fez um show na frente da Igreja da Sé aqui e extremamente leve, com piadas que não são... Ele perdeu a mão. Agora ele já não é mais o mesmo. E eu fiz piada de pedofilia na frente da Igreja da Sé. Mas assim, a leveza que você faz isso no palco e o teatro tem toda uma desconstrução que ela te permite fazer isso. Ela te permite brincar com certas coisas. E o que eu faço é de cara limpa. E isso é muito confuso na cabeça das pessoas. Porque o Ari Toledo, quando sobe no palco, ele fala assim, pessoal, eu vou contar uma piada para vocês. Bom, isso aí naturalmente já tirou a culpa dele, porque é uma piada. Quando o cara entra fantasiado de caipira, o Nerso da Capitinga, ele é um caipira, ele não é o ator. Eu entro falando, boa noite, meu nome é Rafinha Bastos. E isso toma um poder muito maior, porque a pessoa acha que o que eu estou dizendo é a minha opinião a respeito daquele assunto. Quando eu falei que... Bom, mas é mesmo. Não é. Você acha... Da onde que você tirou as coisas que você fala? Você acha que quando eu falo que toda mulher feia que é estuprada deveria agradecer, você acha que eu penso realmente isso? Olha, eu não consigo nem pensar uma coisa dessa. Eu te falando. Eu te juro, pra mim é um negócio que não passa pela minha cabeça. Eu sou bundona também, que nem você tá fazendo. Pra mim, isso aí é assim, é muito preconceituoso. Eu não consigo... Extremamente preconceituoso. É demais. O mais absurdo dos preconceitos. Eu fiquei horrorizada, juro. Eu falei, mas como que o cara tem coragem de falar um negócio Agora, desse? eu nunca saio fazendo isso. Mas como não? Esse é um repertório interno seu. Todo mundo tem essa cabeça. E o Vinícius Todo de Moraes? mundo que olha... E o Vinícius de Moraes? Não, mas é mais suave. Não é mais suave, é os novos tempos. A piada que eu faço, às vezes, é a piada que você faz com um amigo ou que o outro faz com um amigo. Não, é e eu faço com o pior. É um pouquinho mais... Eu entendo, isso eu concordo também. É uma piadinha mais particular. Só que você vai na televisão e manda brasa. Daí fica todo mundo assim... Mas, Silvia, é o que eu estou te falando, por isso que eu estou te explicando. A piada, 80% dessas piadas que você considera agressiva, polêmicas, eu não fiz na televisão. Deixa eu só fazer um comentário. O Mário abriu o programa
falando, quando as pessoas te encontram, será que elas não querem ver uma piada? Que ela quer muito isso. Eu pergunto para você o seguinte, será que quando as pessoas não te ligam na TV ou vão no Twitter, elas não querem ver até onde você vai? Não tem uma coisa até meio masoquista para testar até onde esse cara chega? Não tem esse limite meio mórbido? Assim, eu falei assim, deixa eu ver até onde ele vai. Quer dizer, é uma coisa assim para ver o seu limite. Porque você parece que não tem, parece que você pode tudo. Silvia, não tem, ninguém espera isso, porque quem acompanha o meu trabalho sabe que eu não passo o dia inteiro testando limites, eu não passo o dia inteiro testando a piada mais agressiva que eu posso falar a respeito daquele assunto. A minha cabeça não funciona assim. A repercussão do que eu falo funciona assim. E essa repercussão eu não controlo. Ou eu paro de trabalhar. Eu paro de trabalhar, não faço mais nada. Eu fico quieto na minha casa, Isso seria uma vou pena, fazer a Liga, que é um programa que tem um cunho social, vou fazer programas jornalísticos, eu paro de ser comediante. Você não acha meio chato, assim, ter ficado um cara muito mais conhecido e muito mais famoso por causa de um episódio como esse? Assim, você como humorista e como artista? Claro, Guilherme. Porque a minha pergunta para você é a seguinte, eu às vezes olho para esse episódio e tenho a impressão de que a gente está nos anos 50. Né? A gente está aqui entrevistando um cara, não sei se você estaria no centro do Roda Viva se não tivesse esse episódio, talvez estivesse. Mas a gente está diante de um cara que foi banido de uma emissora de TV porque fez uma piada. E é isso mesmo. Né? Quer dizer, o que aconteceu exatamente lá dentro eu não sei. Mas o fato é esse. Né? Rafinha Bastos foi banido de uma emissora de TV, da Band, porque fez uma piada. Né? Aí eu te pergunto o seguinte... Não se desculpou. Não é porque fez a piada. Fez a piada e não se desculpou. Bom, para mim dá no mesmo. Para mim dá absolutamente no mesmo. Ele não quis submeter porque a Band sempre valorizou muito ele. Não, mas você imagina se um humorista como esse cara vai pedir desculpas, aí sim, ele vai ser sorveteiro, sei lá. Né? O cara é humorista e ele é punk, acho uma ótima opção de profissão. Eu queria te perguntar, é uma boa, sorveteiro é uma boa. Você está meio politicamente correto, estou achando, você está meio domesticado. Não ofenda os sorveteiros, não faça... Está meio domesticado. Ele está bundão também. Mas eu queria te perguntar o seguinte, o Brasil, né, até a Cristina falou um pouco como seria no exterior se acontecesse esse episódio. Né? Pergunto o seguinte, 20 anos atrás, talvez não houvesse essa grita, né? E não é que as pessoas não ficassem sabendo, é porque tem a impressão de que o lance da civilidade, das regras, né? A febre das regras. A militância também. Não, e olha como é que a gente era selvagem, agora vamos ser todos muito corretos e tal. Trouxe, na verdade, essa insegurança das pessoas. Vem cá, esse cara está ofendendo a gente? Esse cara... Pô, o cara falou que comeu bebê, cara. Pô, a família, e a família nisso? Como é que fica? Você não acha que tem um pouco de dúvida, se as pessoas estivessem mais seguras um pouco dos valores delas, elas desligariam a TV, deixa esse cara para lá, esse cara não tem importância, o próprio CQC, a própria Band. Eu queria que você contasse um pouco sociologicamente como você vê esse episódio. Foi uma pergunta muito longa. Deixa eu tentar recapitular. Eu acho que a questão é o seguinte... A questão do momento que a gente está vivendo. Eu, outro dia, fiz uma participação no programa da Fernanda Young, ela me disse assim, se eu fizesse os normais hoje, não teria como fazer as piadas que a gente fazia naquela época. Eu acho que em qualquer sociedade existem diferentes momentos, e agora a gente está vivendo, para mim, um momento muito em baixa da questão. Os normais têm 10 anos. Os normais têm 10 anos atrás, e ela disse que hoje aquelas piadas não entrariam. Pelo momento que a gente está vivendo. Aí tem a questão que foi levantada talvez da militância, a gente está com o governo de esquerda há muito tempo no poder, o que eu até acho maravilhoso, mas também acaba fomentando um pouco essa luta pelos direitos, às vezes, que você te assusta um pouco. Pelo que estão lutando exatamente? Eu achei maravilhoso as mulheres se juntarem ali na frente do meu bar para batalhar contra a violência contra a mulher. Eu me senti responsável por esse movimento. Infelizmente foi por causa de uma piada que não foi entendida. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que aquilo era importante de alguma forma e aquela comunicação havia provocado alguma coisa. Eu achei interessante aquele movimento inteiro. Eu acho que a gente está vivendo um momento que eu falo que é um momento meio bundão mesmo, assim, sabe? Onde você escapa um pouco, você acaba virando um Rafinha Bastos. E essa minha postura de bancar um pouco isso, que talvez tenha gerado essa antipatia, que eu acredito que eu tinha desconfiança de que fosse acontecer, desde o começo do processo. Mas nenhuma dessas piadas, se eu fizesse há 10, 15 anos atrás,
teria dado esse problema. Eu vejo Agora, piadas isso dos seria trapalhões um- na internet. Eu vi uma piada outro dia que o cara falava assim, o Didi falava, eu estou consertando o carro, cadê o macaco? Aí o Mussum falava, ih, Paraíba! Imagina se você chama um negro de macaco hoje na televisão. Não tem como, quer dizer, o que é Ou os exatamente? gays, né? O lance com os gays. As né? piadas com os homossexuais. Cacetas mesmo TV fazia. pirata tem É. coisas A impensáveis bichona, para isso hoje. não pode mais. E era um momento de luta também, de conquista TV de direitos e tal. Era um pirata momento e- de abertura em que estava se testando tudo que era possível e talvez você veja algumas coisas hoje e diga, puxa, eles ultrapassavam um pouco o que se pensa como permissível hoje, né? Mas- Eu acho o seguinte, eu sempre deixo muito, eu acho que uma das coisas que ficam mais claras é que eu ouço muito isso, né, do tipo, poxa, mas a repercussão negativa, mas os comentários da internet são muito negativos. É porque vocês também têm um controle apenas do que chega em vocês. E a raiva sempre chega, o ódio sempre chega, o isso é amor, verdade, é verdade. o amor, a simpatia, ela não chega. Se você razão. chega em casa, depois de ficar 40 minutos no trânsito, você chega quebrando a casa e é o seu comentário para as próximas 4 horas. Você nunca chega em casa dizendo assim, nossa, hoje o trânsito estava uma delícia. Ninguém faz isso. Então o ódio, ele movimenta muito mais. Por isso que nos comentários lá do F5, se você vai ler, as pessoas se mobilizam muito mais para odiar do que para gostar. Quem gosta fala, babaquice, vamos para a próxima. Não, Quem tem muita ode- gente que te defende, isso é verdade. Tem gente que te defende, tem brigas Mas ali. eu leio, e às vezes eu leio os comentários dos sites, e a maior parte deles, quando gera esse tipo de polêmica, eles são um pouco negativos, Na verdade, mas... acho que as pessoas não pensam muito. Então, quando alguém emite uma opinião ali, não gostei disso, e faz uma tiradinha, muita gente repete o mesmo comentário, o mesmo comportamento. É uma coisa que eu observo na internet. Então, eu acho que um pouco isso que aconteceu também da piada da Vanessa começa na internet, alguém fala, nossa, mas isso é um absurdo, e vai... Tem uma inércia, né? É, uma inércia Foi da... isso que eu escrevi para um e-mail para o sujeito, marido dessa menina. Escrevi um e-mail para ele dizendo assim, você está com raiva, não é de mim. Você está com raiva e possesso por causa da repercussão. E isso eu não tenho controle. Eu não vou controlar isso. Eu não quero que eu venha a público pedir desculpas pelo que eu disse, porque a repercussão não sou eu que controlo. Mas, eu Rafinha, controlo a foi uma piada. Se não repercussão tivesse em cima de saído em uma lugar nenhum, esse cara estava na casa dele, dormindo agora, nem sabia do assunto. A questão é essa. O quanto você Sabe o se que eu importa acho? com o que os outros pensam a respeito de você. E aí geram-se as polêmicas. Não gostei disso, não gostei daquilo, porque o Na fulano... semana anterior desse episódio, você tinha pedido desculpas a Daniela Albuquerque. Eu acho que isso também levantou uma bola que foi cortada nessa... E Tereza, você sabe por que eu pedi desculpas naquele momento? Porque eu errei. Eu senti que eu errei, realmente. Eu escapei. E no meio de esse um comentário improviso. não teve nenhuma repercussão antes do pedido de desculpa. Exatamente. Sabe qual é a diferença? Se eu tivesse pedido desculpas, nada disso teria acontecido. Eu não ficaria tranquilo para o resto da minha vida. Eu fiz uma coisa que eu não acredito. Mas você improvisou aquele momento? Completamente, porque ele não estava no roteiro. O Danilo Aliás, Gentili muito- pediu desculpas em várias Hoje tem ocasiões, um talk né? show lá. O que sobre isso? Você desaconselha a pedir desculpa e ele aconselha a pedir desculpas? Não, Tem a alguma gente- divergência entre A vocês? gente, eu e o Danilo, a gente sempre teve uma posição meio parecida com as coisas. O pedido de desculpa dele me assustou um pouco. Eu falei, como não? Calma aí, o que está acontecendo? Acho que foi muito mais, assim, talvez tenha sido mais bem pensado, talvez tenha sido mais arquitetado. Ele pensou num plano, eu acho. Eu não Rafinha, discuti deixa eu te fazer uma pergunta. especificamente com ele, mas a questão ali, para mim, se eu tivesse feito aquela mise-en-scène de ir nos judeus e pedir desculpa, tudo estaria resolvido. Eu não fiz isso e nunca vou fazer quando eu não achar que eu estou errado. Ele também, com certeza, não achava que aquilo era um problema. Foi fazer. Fez uma coisa que provavelmente ele não acreditava naquele momento. Não posso julgar ele, porque eu acho que, de repente, aos olhos vistos, a decisão foi muito mais inteligente. E se ele não sofre com isso, não tem problema nenhum. Eu não ia ficar tranquilo, respondendo aos estímulos para fazer algo que eu não acreditava. É simples. Nós temos que fazer agora um breve intervalo e já voltamos com o Rafinha Bastos.
Voltamos ao vivo para todo o Brasil com o humorista Rafinha Bastos, que também já foi jornalista. Rafinha, você tem cultura humorística? Você... Aristófanes, você leu Bergson, Não. as teorias do Freud? O que você sabe ou tenta teorizar de humor e qual humoristas que você gosta? Não, eu nunca fui um grande estudioso de comédia, mesmo dos mais recentes. Assim, eu tento, inclusive, de comediantes que fazem o que eu faço, eu tento às vezes... No começo eu até assistia bastante, porque era uma coisa que ninguém fazia, e hoje eu tento não... Richard Pryor, dos velhos tempos? Conheço já, no começo, quando eu comecei, eu fazia muito. A questão é o seguinte, Mário, você se deixa, às vezes, influenciar muito pelo que você ouve de caras que fazem o que você faz. E eu resolvi, em um momento, falar, tipo, não, calma aí, eu preciso desenvolver. E como é que você trabalha? Você escreve, você cria ou você é espontâneo? Eu escrevo. Tudo o que eu faço no palco é escrito e eu levo meses para desenvolver. O processo de criação é lento. Eu testo, eu me decepciono, é um sofrimento terrível. Entrar no palco e fazer uma coisa que não tem graça. Aí depois é um processo muito doloroso, assim, do comediante. E na televisão também? Na televisão já é um pouco mais simples. Por exemplo, lá nos programas da Bandeirantes eu tinha roteirista e a gente discutia um pouco, de vez em quando surgiam os improvisos e com eles os processos. Sobre essa questão de autoria, posso fazer uma pergunta? O seu amigo, pelo menos era até você falar que ele ganhou um talk show por pedir desculpas, né? Não falei por isso. Ele ganhou um talk show porque é talentoso e porque pediu desculpas. Você falou aqui que ele ganhou um talk show porque é talentoso mas, e porque pediu desculpas. O Danilo se meteu numa briga com o Bruno Mazzeo e disse que acusou o Bruno de ter roubado uma piada dele. Você acha que piada tem dono? Tem dono. Piada tem dono. Podem acontecer coincidências. Existem as coincidências e existem os safados. Coincidências acontecem. Eu já criei coisas que eu vi, puxa, não acredito que o cara está fazendo uma piada parecida com a minha. Mas eu também já vi gente que pegou uma piada minha na cara de pau. O caso dele, não sei se é verdade, não sei se faz algum sentido. Quem que pegou a piada do outro? Minha? Eu já vi, imagina, já vi milhões de comediantes que postam na internet seus shows de 20 minutos, falam, assiste meu show. Eu olho lá, tem 3, 4 piadas minhas. Eu já vi piada minha no Zorra Total, já vi piada minha em programas de televisão, já vi várias, principalmente as que estão na internet. As que caem na internet acabam perdendo um pouco. E eu não posso nem dizer que roubaram de mim, porque como as piadas que eu crio e coloco os vídeos na internet, eles acabam meio que indo para o mundo. Às vezes o cara está falando uma piada que ele nem sabe que é minha, porque alguém contou para ele, porque num churrasco, aí perde um pouco a autoria. E você tem instrumentos, existe, quer dizer, como você escreve o seu texto, ele é registrado, é um show que você A ética da comédia, a ética da autoria de texto na comédia não está tão desenvolvida, aliás, não está nem um pouco desenvolvida quanto a ética dos músicos, por exemplo. Quando você rouba, quando você plageia, o sampleia, essas coisas todas. Na comédia já é um pouco diferente. O que a gente faz é tentar gravar, o que a gente, no caso de entrar num argumento, você pode dizer, gente, não, eu fazia essa piada antes. Até porque às vezes não é simplesmente você processar ou qualquer coisa do gênero. É para chegar para um amigo e dizer, amigo, eu já fazia uma piada parecida. Porque às vezes o cara criou uma piada que é igual à sua. E existe uma ética estabelecida entre nós, profissionais, que é, cara, eu fazia já, pode ser. O cara, claro, imagina. Se você pedir para o cara parar de fazer a piada. Pedir para o cara parar de fazer, porque o cara criou algo parecido. Isso acontece. Acontece tranquilamente. O que acontece também, às vezes você ouve o show, você ouve alguém falar alguma coisa, e depois quando você vai escrever, você coloca alguma coisa que sem querer acaba esbarrando numa ideia de uma outra pessoa. Eu sou absolutamente xiita com isso. Assim. Ô, Rafinha, você está falando que é xiita com isso, mas você entrou num projeto que existe há 37 anos, que é o Saturday Night Live, que na verdade não deu certo, né? Quer dizer, ao contrário das expectativas, inclusive, dos anunciantes. Por que você está dizendo isso, Zé? Não, porque eu disse ele é tão tem pequeno. Um mês, Silvia. O Pânico demorou 1 ano para ter mais do que um ponto de audiência. É verdade. Quem sou eu para dizer isso? Quer dizer, eu tive programas que demoraram tanto tempo. Eu sei disso. Mas o que a gente sente é que não é você, não é o seu melhor, e também é um monte de esquete que você não entende, a gente não consegue entender. Quer dizer, eu não sinto que não é o que os Estados Unidos faz, não é o que a gente esperava que você fizesse, e é um programa que quer dizer, os números estão mostrando que não estão muito bons. Daqui a pouco, provavelmente... Mas também anões começam pequenos, pode melhorar, né? Anões passam um pouquinho longe de mim, né? Com 2,2 metros. Então, a minha pergunta é a seguinte, você acha que importar...
quer dizer, uma coisa pronta. Ah, não. Foi um erro, assim como as pessoas que copiam suas piadas às vezes estão errando, você acha que tem importado esse projeto? Será que aqui sozinho, você que é um cara tão criativo, tão inteligente, cheio de uma moçada junto, não poderia fazer um treco novo, melhor, com mais cara de Brasil, com o nosso humor, em vez de ficar fazendo aqueles... Por exemplo, eu não me conformo na hora que eu vejo aquela banda tocando naquela coisa fechada, eu não consigo nem identificar onde é que aqui no nosso país nós temos um ambiente daqueles. Eu não consigo identificar aquilo com o seu melhor. Então, por isso que eu digo que não deu certo, porque eu não vejo você na sua plenitude ali. Eu vejo você em alguns momentos, mas não o tempo todo. Então, talvez isso que seja não ter dado certo no meu entendimento. Só para acrescentar, essa cultura do stand-up, que veio de lá para cá, a gente tinha aqui como José Vasconcelos, mas não é relacionado como stand-up. Como é que foi essa febre, esse vírus aí que se estendeu pela população? Agora tem um sobrinho que é stand-up. Isso, o Fernando, meu amigo, claro. Propaganda para ele. O Twitter dele vai estar aqui embaixo, não vai estar. Então, a verdade é o seguinte, eu acho que quando se fala do teatro e no palco, acho que ainda existia uma carênciazinha de alguma coisinha diferente ali, alguma coisa que fosse mais atual, mais rápida, mais dinâmica, que tivesse o tempo de internet, que é o tempo que a gente vive hoje, onde você não tem muito tempo para perder com piadas de 4 minutos, 5 minutos, coisas que fossem mais digeríveis e mais criativas, que fossem piadas que você nunca ouviu. E o stand-up é um pouco isso. Como comediante, ele tem como lei criar o seu próprio conteúdo, tudo ali é muito fresco, né? É tudo muito recente. Eu acho que tinha uma brecha ali. Eu fui nos primeiros aqui em São Paulo a começar a fazer isso, a tentar incluir esse tipo de comédia, fazer show para 5 pessoas, 10 pessoas, até essa coisa dar uma estourada, assim. Porque a gente sentiu que existia era uma estrada legal, era um caminho diferente, que é um tipo de comédia antiquíssimo, mas que a gente deu sim uma abrasileirada e faz do nosso jeito, com os nossos temas, com as nossas ideias, com a nossa escrita. No caso do Saturday Night Live? O Saturday Night Live, eu concordo com a Silvia de que o formato em si, o formato trazido americano, ele não teria como dar certo. E talvez isso tenha sido nossos equívocos no começo. Eu acho que é muito precipitado dizer que o programa não deu certo, porque eu acho que ele ainda está em reformulação e mais eu sinto que as pessoas estão começando a entender um pouco aquilo. Eu não sei qual é o termômetro para dizer que um projeto deu certo ou não deu certo, se é o gosto pessoal ou é a audiência, porque, Silvia... Não é que virou a moda agora essa história de comprar formato. Entendi. Eu faço televisão há mais de 30 anos, você ia lá, criava um programa, você não ficava comprando o formato pronto. Tá. Agora, formato, e segundo eu entendo, você não pode mudar esse formato. Quando você compra e assina Saturday Night Live... O formato mudou completamente. Bom, mas aqui então já está deixando de ser. O CQC é um formato da Argentina. A Liga mas a pergunta é boa. Por que você quis? O programa do meu amigo lá, o Danilo, é um talk show americano que é igual ao do Letterman. Quer dizer, funciona. Não é essa a questão. Para mim, existem uma série de outras questões que não fizeram o programa ainda engrenar. Tenho muito orgulho do conteúdo que a gente está colocando no ar. Não é o programa do Rafinha, e aí eu concordo com você que eu poderia estar fazendo muito mais coisa. Nunca foi a ideia, foi muito vendido como o meu programa, e na verdade ali eu assino muito mais como produtor executivo do que como parte do elenco. Eu tinha uma vontade de experimentar algo novo. Se vai dar certo, se não vai dar certo, eu já tenho muito orgulho do que a gente está fazendo. E trabalho com 10 pessoas ali, que é o meu elenco, que são meus amigos de 10 anos, a maior parte deles, assim. Então, eu tenho muito orgulho de estar botando essa galera na frente do vídeo, ter essa oportunidade. Para mim, é muito mais importante do que eu simplesmente estar fazendo um programa que está dando certo, o programa do Rafinha. Para mim, eu tinha um objetivo ali de fazer aquela galera trabalhar. Que depois da ressaca, da saída da Band, se imaginava que você vinha quente fervendo para, né, agora eu vou mostrar... Agora, mas a coisa de importar formato, Rafinha, é muito estranho realmente essa coisa. Por que não se cria um formato? Por que você não fez um programa... XY. Mas, Mário, eu posso até vir a fazer, assim. A questão é o seguinte, naquele momento que eu comecei a fazer o trabalho na Rede TV, eu não tinha vontade de fazer televisão aberta. Eu tive uma conversa com a Endemol, que me chamou e falou assim, nós queremos fazer um programa na televisão aberta para você, Rafinha Bastos. Eu falei assim, nem com uma arma apontada na minha cabeça. Eu não quero mais fazer televisão aberta. Estava com a minha série na Fox, agilizando a série, que é um projeto que eu tenho, que ali tem muito a minha cara, que é o projeto da Fox e do FX, que é a minha série de ficção. Ali sou eu, é a vida do Rafinha Bastos, totalmente baseada em mim.
Só que me chega a Endemol e fala assim, Rafinha, você quer fazer o maior formato de programa de comédia do mundo no Brasil? O que você acha? É o sonho de todo comediante fazer o Saturday Night Live. Todo o comediante no Brasil, da minha geração, é fã desse programa. Para mim era uma oportunidade única. Que, claro, infelizmente eu me dei conta de cara que o formato em si, daquele jeito americano, não ia funcionar. Por vários motivos. Um deles, no Brasil não se valoriza muito o que é ao vivo. O fato de ser ao vivo ou ser gravado, o brasileiro não faz muita diferença. Não faz, infelizmente não faz. É importante essa diferenciação do ao vivo gravado para o cara de auditório, que pode controlar as diferentes atrações, aí você puxa aqui, aí o cara bota uma mulher com a bunda de fora, aí você consegue trabalhar do jeito que você quer. O formato fechado, ele é difícil, as pessoas não conseguem diferenciar. As nossas sketches ao vivo foram um desastre no começo, foram muito ruins, mas elas eram ao vivo. Pra gente aquilo tinha um frescor tão único que divertido. Você está falando por você, Silvia. Não, é por mim. Eu confio. Por mim, eu estava numa torcida danada. Sabe, a coisa não acabava nunca, né? Dava aquela barrigada. Silvia. Então, então essa história de ser sempre ao vivo nem sempre é bom. Eu também acho que as sketches iniciais não eram boas. Eu peço que você assista o programa agora. Ele deu super evoluído, de verdade. Eu estava Agora, viajando. Rafinha, Você acha que você é um fenômeno mais da internet, Rafinha? Porque isso que a Tereza estava falando, né? A internet, o público da internet reage de uma maneira que as pessoas ainda não entenderam direito, né? Esse negócio da inércia, o negócio da Luísa que foi para o Canadá, as coisas acontecem na internet de uma maneira, às vezes, meio curiosa, né? Eu te perguntaria isso, assim... Eu coloquei um vídeo meu na internet brincando com as empresas de telefonia celular que deu 3 dias e tinha 650 mil visitas, assim. Que é talvez seja uma audiência que, em termos de ponto, o programa ainda não tem, assim. Então, o meu público está muito ali. Mas a internet ainda não é um pouquinho segunda divisão da mídia? Assim, o quê? A internet? É. Eu acho que agora não mais, Guilherme. No começo era. Eu comecei a fazer internet como uma opção à televisão. Como eu não tinha oportunidade de fazer comédia no Rio Grande do Sul, que era o lugar onde eu morava, e ninguém me abria as portas para fazer comédia, eu descobri na internet o meu canal de televisão. É aqui que eu vou brincar. Mas você vive disso? Dá para viver de internet? De internet? Dá dinheiro, internet? Muito dinheiro. Então, conta como, porque isso eu gostaria de saber. Muito dinheiro. Conta como, porque isso eu gostaria... Essa conta, para mim, não fecha. Cada vez mais as empresas e os anunciantes fazem campanhas exclusivamente na internet, anúncios na internet. Eu vendo tweet, por exemplo. Uma empresa como, uma empresa de refrigerante quer fazer um lançamento de uma campanha e compra 15 tweets meus, que eu vendo a mais de 10 mil reais. Poxa, isso aí é uma grana que... Qual é a televisão que paga isso? O cara que passa o dia inteiro trabalhando na internet. Mas você é um caso excepcional, você sabe disso. O mercado ainda luta bastante para convencer os publicitários de que tem muita gente ali. Porque, infelizmente, e aí tem a ver com a questão também da audiência, isso bate um pouco na questão da audiência. Ainda, a internet acho que ainda tem um processo de evolução e que hoje, nos últimos 3 anos, cresceu bastante, cada vez mais as empresas estão colocando dinheiro ali. E eu digo que bate na audiência porque ainda se busca muito esses grandes números, sem saber muitas vezes com quem que você tá atingindo com aqueles grandes números. Ainda é um pouco assim. De ter um retorno para o anunciante sobre aquilo. O CQC é um excelente caso de sucesso. Nunca foi um programa que deu média de 7 pontos de audiência, é um programa que tem ali 5 pontos, 5,5, às vezes bate 6, às vezes cai um pouco mais, mas é um programa que ele criou institucionalmente algo muito forte e as pessoas os anunciantes depositam dinheiro ali, às vezes mais do que depositam no programa que faz 15, 16 pontos. Então essa balança está começando a mudar um pouquinho, mas ainda tem isso, ainda tem a busca pela visibilidade. Tenho muito orgulho de estar fazendo um programa que está evoluindo, que vai ficar legal e que nós temos 7 patrocinadores que estão ali falando, não, isso aqui ainda vai dar muito certo, eu tenho certeza disso. Eles estão esperando? Perdão, Silvia, nós vamos ter que fazer mais um rápido intervalo e voltamos já com Rafinha Bastos, que tem 2 metros de altura e eu não sabia. É verdade.
O Roda Viva está de volta com Rafinha Bastos. Rafinha, você disse que estava com muita vontade de fazer esse seriado na Fox. Ao mesmo tempo, você saiu de uma grande emissora que era a Bandeirantes, a Band. Não seria isso que estaria acontecendo, além do país estar menos bem-humorado, estar um pouco mais chato, também o lugar onde você faz humor? Por exemplo, eu não te vejo você fazendo humor na Globo, seria como fazer no Vaticano ou no Právida, seria uma coisa assim. Agora, na internet ou num seriado, caberia mais o tipo de humor que você faz. Você concorda com isso? Absolutamente, totalmente, Mário. Concordo plenamente com o que você está dizendo. E por que você não fica só na internet ou só num canal pago? Não, mas então, o Saturday Night Live, para mim, era um trabalho de produção executiva muito mais do que um trabalho de elenco e de apresentação. E para mim era uma experiência muito maior do que especificamente um programa meu na televisão aberta. Talvez por estar todo mundo esperando eu fazer alguma coisa, ele tenha virado que o meu porta-voz. E não é longe disso. É uma experiência minha. Muito da minha comédia, das minhas piadas, que eu coloco na internet, eu continuo alimentando esse público e acho sim. Foi o que eu conversei quando logo me chamaram para fazer televisão aberta. Eu falei para as pessoas, eu não sou uma figura de televisão aberta. Rafinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não acho que... eu acho que o que aconteceu na Bandeirantes pode continuar acontecendo em todos os lugares. E só não aconteceu na Rede TV porque não tem a mesma visibilidade. Porque ali a gente já fez piadas muito piores do que eu fiz na CQC e muito pior que a do BB. Eu acho que isso esvazia a questão do politicamente correto que você está defendendo, que o Guilherme também defendeu. Quer dizer, eu acho que se você, há 30 anos atrás, fosse como o Didi chamasse o Mussum de macaco, do jeito que você chama, ia causar escândalo. Não causou escândalo há 30 anos, porque Maurício, o Didi é uma persona, era uma persona no Trapalhões, um tipo de humor com uma pegada infantil, um jeito de fazer, que aquilo parecia engraçado. Poderia haver um preconceito embutido, mas era diluído pelo jeito dele. Se você estivesse lá falando isso, ia ser um choque do mesmo jeito. Assiste. Eu acho que é o jeito, está ligado ao tipo de humor. Como você falou, Deixa eu não sou de... Assiste o vídeo de eu fazendo a piada do bebê. Vê como os meus colegas riram. Vê como a plateia ri. Sente a leveza daquilo. A graça do Didi de fazer aquilo despretensiosamente, para mim é a mesma. O que complica é a repercussão que as cobrinhas que nem você, no outro dia, criam em torno disso. Você passa o dia inteiro assistindo as coisas para ver que merda que você vai falar das pessoas. E eu acho que é o teu trabalho, eu nem julgo. Mas o que acontece? As polêmicas não nascem da piada do comediante, porque eu vinha fazendo isso há 5 anos. O dia que a figura do Rafinha se tornou algo visível, grande, aí os Maurício Sticer da vida, que não tem mais nada o que fazer, passam o dia inteiro esperando eu falar alguma coisa para fazer a polêmica. Então não cabe você dizer que o Renato Aragão fazia aquilo e não era crucificado. Porque naquela época tinha gente que escrevia sobre televisão, gente que prestava atenção em tudo que acontecia, igual tem hoje. Mas eu estou te falando, por isso que eu estou te falando, é essa análise que ela precisa ser muito maior, é uma análise muito mais sociológica do novo tempo que a gente está vivendo de meios de comunicação. A gente está indo muito além. Hoje a comunicação, o que se fala, às vezes o que eu falo na rua, no outro dia está no Twitter, já tem gente gravando um vídeo. Então, assim, todas essas conversas de boteco, a menina que transa com o fulano no banheiro, a privacidade, ela morreu. Então, assim, tudo passa a ser muito exposto. E tem pessoas que se valem disso para ganhar o seu din-din. É isso. E aí tem, claro, mas também... Mas o CQC só ganha uma repercussão dessa depois que ele passa meses e meses falando, repercutindo tudo que um CQC faz. E no momento em que faz alguma coisa que pode tropeçar todo programa no bom entendimento de alguém, entra também. Eu acho todo que é isso. CQC... A gente não repercute muito a TV Brasil, né? A gente repercute, às vezes, o que está dando mais audiência, que está mexendo com as redes sociais. Você está entendendo que comportamento viciado e idiota é esse, Cristina? De repercutir apenas o que está te dando audiência? Isso é o mesmo problema na televisão aberta. As pessoas acabam assistindo o que todo mundo está assistindo. E isso gera, infelizmente, comportamentos terríveis. Mas às vezes, quando a gente comenta da piada do Rafinha Bastos num blog ou num portal, um portal grande, as pessoas vêm xingar e dizer, você vai dar espaço para esse cara e não sei o quê. E eu digo, poxa, mas quando eu comento sobre um programa do Canal Futura, não aparece ninguém aqui para fazer comentário. Mas então, é por isso que eu estou te falando, são duas coisas. Uma delas é isso. Não é uma culpa isolada de quem está escrevendo, entendeu? Tem o leitor também, tem
tem o espectador, tem o cara que está no Twitter seguindo. Aí é a minha diferença para você, Cristina. Você trabalha em cima do que repercute. Eu não estou nem aí. Eu faço piada. Não, estou comentando com você que quando eu falo do Futura, nem sempre, mas eu não deixo de falar do Futura, eu não deixo de falar da cultura da TV Brasil, o que eu digo é que não causa a mesma repercussão. Eu sei disso, mas independente de que você está falando ou não está falando, o que vai gerar mais visibilidade são 3 coisas. São instintos naturais do ser humano. A violência, o sexo e o ódio. Todo mundo tem isso, todo mundo carrega isso. Então, assim, quando tem uma violência desgraçada, o Datena está lá. Quando tem tudo isso é explorado muito por esses meios de comunicação. Enquanto você está buscando a audiência e sabe que essas coisas dão audiência, você está perpetuando comportamentos terríveis. E a internet hoje faz isso. Porque o que eu vejo muito de vocês, jornalistas, é dizendo o programa do fulano tem uma audiência baixa. Eu prefiro ouvir o que a Silvia me falou de falar que não gosta do meu programa do que de quem fala simplesmente tem uma audiência baixa. Por quê? Porque quando o programa cai no populacho, vocês, jornalistas, criticam. Também, né? Quando cai no populacho, vocês criticam. E quando você sofistica um pouco a tua comunicação, não tem audiência. Você tem toda a razão. Isso acontece com muita recorrência, mais do que deveria. Mas também é muito fácil você colocar a culpa nos jornalistas, né, Rafinha? Não, eu não sou inocente não, Mário. A minha piada, ela às vezes realmente é pesada. Não, às vezes ela não tem graça. Às vezes não tem graça também, claro. A Vanessa não tem graça. Você me desculpe, eu acho que não tem graça. Mas você acha que uma piada por não ter graça, ela gera tudo isso que ela gerou? Não, ela gera uma coisa xoxa. Que é uma coisa pra mim, pelo menos. Ela pode não ter graça e acho que nem foi engraçada. Eu não fico dando de defender a graça da piada. Não. A minha desgraça é essa, é não ter graça. Rafinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando de privacidade. Deixa eu acabar uma coisa. Porque senão você fica de um ponto de vista muito conservador. É a culpa da imprensa que não entende o meu humor. Aí, eu não acho que a culpa... Eu acho que a culpa não é só da imprensa. Eu que emito essa comunicação. Agora, é o que eu estou te falando. Polêmica não é o comediante que cria, polêmica é quem repercute. Porque nada do que eu falo, eu já percebi uma distância muito grande. Você acha que depois que eu fiz a piada do bebê da Vanessa, você acha que alguém comentou comigo? Falou o nome da cantora. Falei o nome, mas é outra que eu estou falando, é uma que faz o teatro. Você acha que alguém no meu Twitter, eu tenho 5 milhões de pessoas, Mário, ninguém comentou tipo, puta, eu acho que isso estava errado. Rafa, eu acho que você pegou mal. Puta, não faz isso. Eu só tive o problema no outro dia, que isso estava impresso em todos os portais, porque o cara tinha ficado bravo. Aí eu não tenho controle. E eu vinha fazendo na televisão, Mário, uma coisa que eu vinha fazendo há 4 anos. A minha piada era a mesma. Era exatamente... Mas aí o pai dela não gostou, ela não gostou, o marido não gostou, o Maurício não gostou, a Cristina não gostou. Não importa, é direito das pessoas. Claro que é direito, inclusive, de me processar. Não é uma coisa de província isso? É direito das pessoas falar, olha, eu não gostei, achei grosso, papapá. Claro. Agora, não é... Não que isso leve a isso era cortar, mas é direito. Rafinha, como é que você vive esse mundo tão emocional dentro de casa? Como é que a sua mulher segura essa barra? Como é que seus pais, eu sei que você tem uma ligação forte com a sua mãe, que a sua mãe te bancou, assim, em momentos, assim, difíceis, ela foi... A gente sabia de histórias aqui e ali, que ela foi uma mulher bacana, que ela te protegeu, quer dizer, criou uma... Como é que você vive todo esse quase pesadelo, muitas vezes? Porque eu não sei como você aguenta, custo-benefício está valendo a pena, quer dizer, tanto bombardeio, tem umas horas que você não tem vontade de falar, olha, fui. Quer dizer, não tem horas que você cansa Eu disso acho essa discussão muito interessante, de verdade, assim, eu acho que todo esse processo... E a sua família, o que acha disso? Meu pai, minha mãe, minha mulher, meu filho, todos eles esperam que eu esteja tranquilo. Se eles querem que eu esteja, Rafa, você tem que estar bem. Você estando bem, a gente está bem. A gente quer que você esteja se sentindo à vontade durante esse processo todo. E o que você precisar da gente, a gente está aqui. É isso que meu pai fez. Meu pai nunca me ligou dizendo assim, puta, Rafa, isso você não precisava ter dito. Nunca fez isso. Minha mãe nunca fez isso. Eles acreditam no meu trabalho, da maneira que eu acredito. Eles esperam apenas que eu esteja tranquilo. E enquanto eu estiver tranquilo, para eles está tudo beleza. E até agora tem sido assim, por mais arrogante que isso possa parecer. Você passou por todo esse processo, desses anos todos, com todas essas coisas que aconteceram, sempre tranquilo? Você nunca teve baixa uma vez nenhuma? bravo, sabe quando eu fiquei chateado? Quando um cara falou, que era o seguinte, ele fez ele fez uma matéria dizendo que o programa, quando estreou, o Saturday Night Live, tinham piadas ali que eram de um grupo de teatro de São Paulo. E Aí eu fiquei bravo, porque aí o cara estava levantando suspeitas a respeito da minha criatividade. Eu fiquei muito chateado, de verdade. Até porque o cara desse grupo de teatro era roteirista do meu programa.
Ele era roteirista, foi ele que escreveu aquilo, o próprio cara do teatro que ele estava se referindo. Eu fiquei muito chateado ali, porque me julga, não gosta, me odeia, me processa, mas não vem julgar a minha honestidade nesse momento, só isso. Mas infelizmente são coisas que eu não tenho controle nenhum. Essa postura toda pode parecer muito arrogante. De onde veio essa força toda? Porque é tão difícil você conseguir, né, engolir todas as observações, as críticas, eu acho difícil, quer dizer, eu fui aprendendo, né, nos anos de vida pública, como jornalista, e depois entrei em entretenimento para valer. Quer dizer, às vezes é difícil, é injusto, é pesado, mexe com outras coisas. Então, de novo voltando, a sua esposa, por exemplo, ela é uma menina, quantos anos ela tem? A minha mulher tem 31. 31 anos. Então, no alto dos 31 anos dela, ela tem a mesma estrutura para aguentar esse monte de ventania? Mesma coisa. Ela é tranquila também. A produtora lá em cima sabe disso. Inclusive, ela escolheu casar com ele. Devia saber com quem estava casado. Se ele era assim já, se ele já estava no meio desse vendaval. Porque casar com o marido assim não é fácil. Mas, Silvia, eu vou te dizer, é por isso que eu estou te falando. É muito fácil para esse povo todo entender, meus amigos e minha família. Você faz piadinha sobre ela assim também? Não é isso, sabe? Porque eu falo, mas quantas vezes no programa eu não falei dela, tirei sarro dela. A questão é a seguinte, todos eles já me conheciam e sabiam que eu fazia isso, inclusive profissionalmente. Então, para eles não é que agora deu a louca e esse cara passou a agredir todo mundo. E você pede desculpas para ela, por exemplo? Peço. Quando você pega pesado, assim, aquela piadinha de marido sem graça, sabe? Mas eu não só pedi desculpas para ela, como eu já falei várias vezes, eu pedi desculpa para o menino lá, o esposo da cantora. Mandei um e-mail para ele e falei assim, não se ofenda. O que eu queria dizer com aquele e-mail é assim... Ele te respondeu, Rafinha? Nunca. E nunca citou o e-mail. Em lugar nenhum ele citou esse e-mail. É verdade. Mas aí não é Nunca citou. Aí não é 2 pesos, 2 medidas? Você diz uma coisa em público e pede desculpa em particular? Para mim existe uma diferença que é muito clara, Mário. Para mim, eu não havia feito nada de errado. Eu sabia disso. Mas por que pediu desculpa? Porque eu queria que ele ficasse tranquilo enquanto pai. Eu sou pai. Se para ele bastava que eu falasse com ele e falasse, fica tranquilo, se eu errei, se você acha que eu peguei pesado, você me desculpa. Eu não teria problema em falar isso com ele, como eu não tenho problema em quando eu agrego minha mulher e dizer, amor, me desculpa. Mas eu não teria por que vir publicamente me desculpar de algo que eu não sei que eu fiz de errado. Eu sei que eu não fiz nada de errado. Mas eu vou para ele. Desculpas a ele publicamente, não seria mais correto? Desculpa publicamente, tipo na televisão? Para mim, não. A ele? Eu não fiz absolutamente nada de errado, mas eu só Mas queria você que ele pediu ficasse desculpas tranquilo. ao rapaz? Eu mandei um e-mail para ele, claro. E por que não falar isso em público? Porque para mim por que eu ia botar eu ia prejudicar a minha profissão, o meu discurso sabendo que eu não fiz absolutamente nada de errado, mas eu não tenho problema em tranquilizar alguém que não tá feliz. Eu vou lá e falo, e falaria pessoalmente, cara... Mas provavelmente a mágoa dele vinha do escárnio público, né? Não da esfera privada. E aí liga com essa pergunta da Silvia de como é que eu fico tranquilo nesses momentos. Eu fico tranquilo porque eu não me preocupo com o que estão falando a meu respeito. Eu não posso me preocupar. Eu vim de Porto Alegre com a mala nas costas, eu não tinha nada. Eu vim para cá assim, não tinha profissão, não tinha emprego, não tinha nada. Morei num apartamento dividido com 4 caras, morava num negócio de 20 metros quadrados. Aí agora eu vou ficar ofendido ou eu vou achar que não, agora minha vida está indo por água abaixo, agora eu sou um fracasso? Nada disso. Eu não me preocupar com a repercussão pública do que eu estou fazendo. Senão eu, enquanto comediante, estou morto, porque eu vou estar querendo agradar o tempo inteiro. Mas o que parece mais te preocupa é a repercussão pública do seu trabalho, pelo que você falou aqui. A primeira vez que eu estou falando, é a segunda, aliás, que a primeira foi na Marília Gabriela. É a segunda vez que eu estou vindo a público. Por que eu demorei tanto tempo para falar? Porque eu não estava me importando. Só que eu acho que nós estamos num momento que é importante essa discussão. No momento que a gente está vivendo. Inclusive, eu bati o pé para o Guilherme estar aqui, porque eu acho que esse momento sociológico é muito mais importante do que a fofoca da cantora, que infelizmente a gente não entrou nessa discussão. Essa discussão se baseou única e exclusivamente no que eu penso a respeito de tudo isso. Mas a gente tem uma discussão muito mais grave para fazer, porque o que acontece comigo agora, daqui a 2 semanas acontece com outro cara. E aí as pessoas vão começar a discutir. Porque no momento que aconteceu de errado comigo, ou no momento que aconteceu essa história toda, não teve nenhum comediante para dizer. Teve poucos comediantes, colegas que falaram, isso está errado, vamos lutar para poder fazer essas piadas e tudo mais. Ninguém quis se expor naquela hora. Ao contrário, te criticaram, os colegas de bancada. Você falou que eles riram, você contou que eles riram na hora, é verdade. O vídeo está lá, mostra o Marcelo Tassi, o Marco Luque rindo da sua piada. E os dois foram os primeiros
os únicos do CQC a se manifestar publicamente contra você. Eu nem isso me chateou, Maurício, porque eu não posso controlar a reação deles. Eu não posso. Gosto, tenho um carinho por todo mundo que trabalhou comigo no CQC. Acho que foi equivocado, ambos, foi extremamente equivocado, porque ambos estavam comigo dentro do camarim durante 4 anos, quando eu tocava no ombro deles e falava assim, se você não vai fazer essa piada porque você tem medo dela, você deixa que eu faço. Eu fiz isso durante 3 anos, Maurício. 3 anos. Para chegar agora e falar assim, o que você fez foi errado e eu estou salvando minhas costas. O Marco Luque, que é um cara que eu tenho um carinho gigante, ainda tenho um carinho gigante, ele chegou para mim para me desculpar. Ele falou, eu peço desculpas, eu não deveria ter feito isso. Só que ele já tinha se desculpado com todo mundo sem vir falar para mim. Eu falei para ele, se você estivesse preocupado realmente com o que eu estou pensando, você não precisa falar para eles. Você vem e diz para mim. Você não está preocupado em ser desculpado, você está preocupado em ser aceito. E isso é o pior dos problemas. Isso você tem que resolver na sua cabeça, você não está preocupado comigo. Eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um vídeo então na internet, eu metendo pau em você, que aí você ri, eu ri, tudo bem. Vamos fazer. Nunca me ligou. 2 semanas depois estava fazendo propaganda Claro. Como é que eu vou controlar isso? Eu não posso controlar. Cada um tem a sua opção. Eu não posso controlar o que pensam ao meu respeito. Nós temos agora que fazer um último intervalo. Voltamos daqui a pouco com o Rafinha Bastos.
Esse é o último bloco do Roda Viva. Voltamos ao centro da arena, Rafinha Bastos. Rafinha, você já falou que você gostaria de fazer seriado. Twitter é uma coisa limitada, número de caracteres. E outras coisas? Desenho animado, cinema, teatro, formas mais elaboradas de humor. Você pensa em fazer Com isso? certeza, Mário, com certeza. O quê? Cinema, acho que para o final do ano eu devo estar fazendo alguma coisa. A gente tem um roteiro já pronto para ver se a gente consegue filmar no começo do ano que vem. O seriado para mim já é uma história toda diferente, de escrita, que eu estou muito feliz de fazer. O desenho, inclusive, era um projeto meu antigo que eu queria ver se eu viabilizava. E agora, um pouco longe a Liga era um projeto que me consumia muito de tempo, agora eu começo a... Estilo South Park, por exemplo? Alguma coisa assim? Eu posso falar coisas que não tem a minha cara, fica um pouco mais fácil. Cristina, uma pergunta, por favor. Você disse agora que não tem como não responder a todas essas perguntas sem parecer arrogante. Você se acha arrogante? Não, eu não acho. Eu acho o seguinte, o que eu comentei é o seguinte, eu tenho uma postura muito combativa, sempre tive. Eu gosto do argumento, eu gosto das discussões, eu acho elas todas interessantes e eu sou um cara grande, então tinha um problema, então nas gravações do CQC e tal, quando eu ia confrontar os vereadores eram seres humanos de 1,20 m, algum ser humano de 2 metros de altura, o cara ficava com medo e não conseguia falar nada. Então eu tenho, e o gaúcho tem disso também, da onde eu vim, o meu povo é assim, meu povo combate, meu povo briga, e não aceita, então eu tenho muito isso. Então se soa, às vezes, arrogante, talvez porque não se deu o trabalho de compreender a minha forma de me comunicar, eu entendo perfeitamente, assim, e não acho que é problema também. Maurício, por favor. Você falou muito dessa questão do seu público da internet, né? Que você se comunica muito bem com esse público. Será que é um público majoritariamente jovem, né? Adolescente, provavelmente, que é o público que dá mais peso a esse universo, redes sociais, etc. Você já pensou que talvez esse tipo de humor que você faça, que você possa até estar tentando, que você já fazia um pouco no CQC, mas a sua participação no CQC era de bancada, né? Era limitada do ponto de vista do humor, como agora você está tendo no Saturday Night Live, que aí você está realmente se expondo como humorista, que é um tipo de humor para esse público talvez não veja televisão. Pode ser isso? Eu acho que sim. Isso é um dos Pois é engraçado que a repercussão que eu tenho e inclusive a aceitação do projeto através da internet é muito grande de verdade, assim. É impressionante. E eu tenho o controle disso. O que o jornalista recebe muitas vezes é a transcrição de audiência e isso eu realmente não tenho como controlar, porque eu nunca imaginei que esse programa, o Saturday Night Live, fosse um programa para dar 6 pontos de audiência, porque a gente não tem os truques de televisão aberta. A gente não tem uma série de truques que a TV de criar suspense, criar drama, nada disso. É um programa de esquetes que está extremamente prejudicado pelo horário dele também. Né? Eu estou no domingo disputando com o Silvio Santos, às vezes a Fazenda, às vezes o Domingo Espetacular, que faz matéria de 90 minutos sobre o crack. Aí tem o Fantástico, que 50 minutos da mulher da Ioki desmembrou o marido. Quer dizer, fica muito difícil de respirar naquele horário. Mas eu acho sim que muito do que eu faço está identificado com o público que é mais vivo na internet do que na televisão. Talvez essa seja uma migração natural, assim, mas eu não queria deixar de fazer um programa como esse Saturday Night Live, que eu discordo um pouco. Eu não acho que é o programa do Rafinha, que agora eu tenho condições de me mostrar como comediante, longe disso. Eu passo a semana inteira envolvido com o que os outros vão dizer e não com o que eu vou dizer. Eu não tenho vaidade nenhuma com esse projeto. Eu quero que os meus colegas deslanchem para fazer esse programa e que ele dê certo. Acho que ainda posso vir a fazer 50 outros projetos, mas esse ainda não é o meu programa. Tereza, uma pergunta, por favor? O que você